Uma jornalista da TV Globo acaba de revelar ao vivo uma conversa entre o ministro Gilmar Mendes do Supremo e o petista Jacques Wagner, líder do governo Lula. Tudo isso após o líder do governo Lula, que fique bem claro, ter ajudado a articular a aprovação da PEC que limita os poderes dos ministros do STF. Certamente você ficou sabendo que a tal proposta de emenda à Constituição, que limita decisões monocráticas, portanto individuais, foi aprovada recentemente no Senado. E as conversas que foram reveladas pela jornalista, para mim, foram totalmente estarrecedoras. Um verdadeiro absurdo que eu peço para que você tire a sua própria conclusão a partir de agora. Se liga, se você precisa aumentar sua renda mensal, preste muita atenção. Eu vou te apresentar uma oportunidade de trabalho que 99% das pessoas nem imaginam que existe. Você pode chegar a faturar até 400 por dia. Não estou falando de dinheiro fácil, até porque quem gosta disso é esquerdista que odeia trabalhar, foge de uma carteira de trabalho. Eu tô falando de algo real, 100% honesto, mas que depende totalmente da sua dedicação, beleza? Você vai descobrir como fazer com que a ferramenta de inteligência artificial mais poderosa que existe trabalhe para você de graça, gerando ótimos ganhos e de forma quase automática. E agora você deve estar se perguntando: ô Felipe, mas como eu sei que isso funciona? Funciona porque este é um passo a passo único e exclusivo que eu mesmo desenvolvi. Então não perca tempo e clique agora no link que se encontra logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado e comece a mudar a sua realidade financeira a partir de agora. Atenção, como é um método único e exclusivo que eu mesmo desenvolvi, então vou disponibilizar apenas 100 vagas para que eu mesmo possa dar toda a atenção que vocês merecem. Por isso, não perca tempo, as vagas são extremamente limitadas, somente para os 100 primeiros que se inscreverem. Não perca tempo, clique agora no link que se encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que está aqui fixado. Te vejo lá! E hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. E o Gilmar Mendes, segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes, inclusive o Jacques Wagner não gostou, porque o Gilmar Mendes disse o seguinte: olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. Gênio, se isso aí foi para ficar com um pé em cada canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e, portanto, o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota. Então a coisa está indo mal e o que a gente vê? A gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo. E o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição dele. Opa, pera um pouquinho aí. É isso mesmo que a gente acabou de escutar. Nós temos aqui um ministro do Supremo admitindo com a maior naturalidade do mundo, em uma conversa vazada, de que Lula só está eleito presidente do Brasil graças ao Supremo e de que esta articulação do governo Lula por parte de Jacques Wagner, que é líder do governo do PT, para aprovação da proposta de emenda à Constituição da tal PEC que limitou os poderes dos ministros em decisões monocráticas, é uma verdadeira traição, jogando na cara dos petistas, dizendo: olha, vocês fizeram isso contra nós, mas não se esqueçam de que o Lula só está aí, de que você, Jacques Wagner, só está aí como líder de algum governo, porque nós do Supremo tomamos determinadas decisões que colocaram Lula no jogo político novamente. Então nós colaboramos para isso, hein? Que traição! Não é possível que a gente tá vendo isso aqui. Olha, sinceramente, eu acho que é um dos maiores absurdos que eu já escutei na minha vida política nos últimos anos. Estarrecedor. E outra coisa que também me chamou a atenção é a jornalista revelando que nesta conversa o ministro Gilmar Mendes deixa muito claro de que a lua de mel com o Planalto, com o governo, acabou, de que o amor entre o Supremo e o governo de Lula acabou.
Mas que amor é esse? O que será que o senhor ministro Gilmar Mendes quis dizer exatamente com estas declarações, hein? E ainda nessas conversas vazadas ficou muito claro para mim de que durante as falas desse ministro do Supremo em relação a acabar com o bolsonarismo, com a batalha que eles empreenderam com a direita, significa que eles fizeram absolutamente de tudo para que Bolsonaro perdesse esta reeleição. Tudo para colocar alguém que fosse dirigir a democracia em sua mais plena forma. Claro, comandada por Lula, o cara que adula ditaduras ao redor do mundo e que fala que a democracia é relativa. A eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo, e o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Mas diante disso tudo, eu fico com uma dúvida. Será que nós estamos aqui diante de uma novidade ou apenas de uma confirmação de tudo que nós já sabíamos, hein? Se já não bastassem todas essas gravíssimas revelações da Eliane Cantanhede, a mesma jornalista debocha de tudo que foi revelado. Se liga! Ontem, o Rui Costa deu uma entrevista aqui na Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e antes dele entrar, um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu, Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF, Planalto STF. Mas o curioso, por que eu quero contar essa história? Porque a gente estava ao vivo com o Rui Costa falando e o ministro do Supremo ficava rebatendo em tempo real o Rui Costa aqui no meu celular. Sabemos todos que ministro é esse. Não, todo mundo acha que foi o Gilmar Mendes e eu juro pelas minhas filhas que não foi o Gilmar Mendes. Olha só. E tem prova. Mas eu queria só dizer como é que pode. Tom, o tom, bem rapidinho. o tom da sua fonte. Não, imagina. Mas dá o tom pra gente ver. Não, aí é o seguinte. Se não é o Gilmar, é o Alexandre Moraes. Olha só, gente. Ele falou o seguinte, recado dado. Eu perguntei, nossa, mas tá nesse pé? Ele disse, recado dado. Aí o Rui Costa falava e ele dizia, imagina, tá mentindo. Como é que ele não sabia? Aí vem o Rui Costa insistindo que ele não sabia, o Lula não sabia. Aí o ministro do Supremo me manda um meme, sei com C cedilha. Sei com C cedilha. Sei. O Lula não sabia, o Rui Costa não sabia também. Aí ele fala assim, olha, essa esquerda leninista é igual à extrema-direita, né? E ele ainda disse mais. Curioso, né? O Jacques Wagner da Bahia, né? O Rui Costa da Bahia, e o Otto Alencar e o Ângelo Coronel da Bahia. Mas aí eles dizem, não, mas os dois foi por causa do PSD que mudou na última hora. E os ministros do Supremo não querem acreditar nisso. Bom, diante disso eu quero fazer algumas perguntas. Existe algum tipo de parceria entre os dois poderes? No caso, entre o Judiciário, Supremo e o Poder Executivo, governo de Lula, contra o presidente Jair Bolsonaro, contra os apoiadores do nosso presidente, contra o povo brasileiro? Será que o Supremo agiu Será que o Supremo tomou algum tipo de decisão que favoreceu Lula, o descondenando e conseguindo colocá-lo de novo no cenário político para que ele voltasse a ser presidente do nosso país? Inclusive com participação de uma parte da nossa imprensa, em especial a TV Globo, que olha só, foi só Lula ser eleito e já está abocanhando cerca de 65% das verbas publicitárias do governo do PT. Apesar que, para responder esta pergunta, eu acho que a resposta já existe. A própria Eliane Cantanhede deixou muito claro de que decisões do Supremo favoreceram a eleição de Lula, né? Terceira pergunta, houve então traição por parte do líder do governo Lula em relação ao Supremo? O Supremo foi traído pelo PT com a aprovação da PEC que limitou os poderes dos ministros?
Traição? É sério mesmo? Alguém estava devendo alguma coisa para quem? Mas mesmo diante de tanta gravidade, quero deixar registrado a jornalista da TV Globo expondo tudo isso na mais completa tranquilidade, rindo, até porque me parece que Planalto e TV Globo são basicamente a mesma coisa. Uma é filial da outra. Agora, quem é a matriz? Fica difícil saber. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade e tchau, tchau.